Amados, Deus abençoe. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Gênesis. Gênesis 1:27. Quem puder acompanhar comigo, amém? Ali diz assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém, amados? Então a gente vê aqui que Deus criou, Deus formou o homem, né? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então a gente vê que Deus, ele não estava sozinho, ele fez um concílio ali, né? Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Então a gente vê ali que Deus formou primeiro o homem, né? Deus criou o homem. Então a gente vê que o homem, ele é um ser espiritual. Por que o homem é um ser espiritual? Porque se nós vemos aqui na palavra, em Gênesis 1:27, né, disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente vê que nós, primeiramente, nós não somos um homem carnal. Primeiramente, nós somos um homem espiritual, né? Então a gente vê assim, ó, não tente humanizar a sua espiritualidade, né? O que isso quer dizer? Que nós não podemos tentar humanizar a nossa espiritualidade, porque primeiro nós somos um homem espiritual, depois nós somos um homem material, né? Então ali, ó, nós temos os dois códigos. Nós temos esses dois códigos genéticos, né? Nós temos o código, primeiramente o código espiritual, depois o código carnal ou o homem natural, né? O homem carnal, né? Nós somos um ser espiritual. Olha só, nós somos um ser espiritual passando por uma experiência humana e não ao contrário, né? A maioria das pessoas pensam que nós somos um homem carnal buscando uma espiritualidade. Não, é ao contrário. Nós somos um homem espiritual passando por uma experiência humana. Tu entende? Primeiro Deus nos formou um homem espiritual. Depois que Deus soprou nas nossas narinas, nós passamos a ser alma vivente. Quer dizer que Deus soprou em nós. Nós somos o sopro de Deus. Nós viemos de dentro de Deus. Deus nos soprou, né? A palavra de Deus diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. O nosso espírito volta para Deus que o deu. Então, tu vê que interessante, né? A maioria de nós achamos que nós somos um homem carnal buscando um ser espiritual. Não, é ao contrário. Nós somos um ser espiritual passando por uma experiência humana. Tu entende por que nós sofremos tanto neste mundo? A palavra de Deus diz que a criação geme. Como assim a criação geme? A gente entende pela palavra de Deus que o homem ele tenta se adaptar a esse mundo, né? Nós estamos tentando se adaptar a esse mundo, porque a palavra de Deus, Jesus diz, né? Eles não são do mundo. Lá em João 17, ali a oração sacerdotal de Cristo ali, né? Diz: eles não são do mundo. Quer dizer que nós não somos deste mundo, né? Existe um mundo material, quer dizer, existe um mundo espiritual, né, que está acima do nosso mundo físico. E nós somos seres desse mundo espiritual. Por isso que quando nós morremos, o nosso espírito ele volta para Deus que o deu, né? A nossa carne perece, né? Nós perecemos. Mas o homem espiritual, o espírito, ele volta para Deus, porque foi Deus que deu esse espírito ao homem. Então não tem aquela história de reencarnação. Nós temos que reencarnar e vamos viver de novo.
Não, isso não existe. O que existe é que cada um de nós somos um ser. Deus nos criou, né? Cada um de nós somos um ser 0 km. Não existe outra cópia. Nós não vamos reencarnar, que nem muitas teorias tem por aí, né? Que nós vamos aperfeiçoando. Não existe isso. Cada um de nós é um ser único que Deus formou, que Deus criou, né? Deus criou primeiro o homem espiritual. Primeiro nós fomos formados no espírito. Depois a gente vai ver aqui em Gênesis 1:27 que Deus criou. Ali depois, ó, no Gênesis 2:6, ó, né, 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois, tu tá entendendo? Depois que o homem foi formado do pó da terra, primeiro Deus formou o homem e mulher. Deus formou um ser espiritual. Então nós somos um ser espiritual, né? Quando nós aceitamos a Jesus e quando nós aceitamos Jesus e quando nós partimos daqui, nós estaremos num corpo glorificado, né? Então a gente é um ser, né? A gente é um ser espiritual passando por uma experiência humana e não ao contrário, né? Do que muitos pensam, que nós somos um homem natural, um homem físico, tentando buscar uma espiritualidade. Não, a espiritualidade ela já está em nós, né? A palavra de Deus diz que a eternidade já está em nós, né? Por que nós muitas vezes vivemos despreocupados, não nos preocupamos com a nossa morte? Porque nós somos um ser eterno criado por Deus. Por isso que o homem não se preocupa tanto com a morte. O homem trabalha, o homem adquire, o homem faz isso, faz aquilo. Ele está bem despreocupado com a morte. Porque a eternidade ela já está no nosso código genético. Tu entende? A eternidade já está em nós, já faz parte da nossa vida. Porque primeiro Deus criou o homem para viver eternamente. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, né, a ideia de Deus é que o homem vivesse eternamente no jardim do Éden, né? A queda do homem no jardim do Éden, quando ele foi enganado pela serpente, por Satanás, é que causou todo esse sofrimento e toda essa complicação, todo esse sofrimento que nós sofremos, né? Todo esse descontrole, né? Todo esse descontrole com o mundo surgiu por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, porque nós fomos criados para viver eternamente. Por isso que a eternidade ela já vem do nosso código genético. É por isso que nós vamos vivendo a vida despreocupadamente com o dia da morte, né? Muitos de nós não querem, tem gente que não gosta nem de ouvir falar em morte, né? Não, eu não quero saber da morte. Quando morrer. Quando eu morrer, tudo bem, entendeu? Por que isso? Porque nós somos um ser espiritual, né? A eternidade já está em nosso coração. Amém, irmão? Amados, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa meditar nessa palavra de Gênesis 1:27, Gênesis 2 ali também, né? Nós lemos ali Gênesis 2:6, 2:7 ali na formação do homem.